que a gente aprende na rua? O que a gente aprende na rua? Na rua a gente não aprende que a gente só vale o que tem? Que quando a gente não tem, a gente não vale nada? Que amigo de bar é só quando o nosso bolso está recheado, agora fica liso, fica doente, fica endividado. Essa mesma realidade se reflete nas redes sociais. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Ao Manuel, Sim. a Rosana, a Andréia, o Boa noite. Renato, o campeão de tudo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, Boa noite. vamos ser bem... Boa noite, Miguel. Vamos ser bem objetivos. A gente tem 1 hora para trabalhar as informações. Esse é só um dos treinamentos que nós estaremos fazendo, ok? Para quem já participou. E para quem não me conhece, eu sou o Oliver. Sou um dos gestores da agência Share Creators, mas também sou produtor de conteúdo. De forma resumida, um produtor de conteúdo que já passou de mais de 15 milhões de visualizações em apenas 3 semanas e em aproximadamente 125 mil seguidores. Então, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente apresenta é com base em resultado. É somente no meu resultado? Não. É no meu resultado e no resultado de várias outras pessoas, vários outros criadores, tanto originais quanto editores. Já tivemos editores aqui que passaram aí aproximadamente 3, quase 4 anos, ou talvez 5 anos, sem conseguir viralizar nenhum vídeo, sem ganhar absolutamente nada. Mas a partir do momento que começaram a ter acesso a determinadas informações e colocar em prática, treinar, sair da zona de conforto, porque muitos de nós, muitas vezes, não alcançamos o nosso resultado porque a gente quer fazer do nosso jeito e de qualquer jeito, de qualquer forma. Respondam aí. Se tivesse um botão aqui, um botão REC, que a gente taca o dedo e fica milionário do dia para o outro, a gente não faria isso. Faria ou não faria, Rosana? Faria sim. Então, Com certeza. é aí que está o nosso grande problema. Porque a gente não quer se esforçar, a gente não quer se dedicar, a gente não quer estudar, a gente quer facilidade. E é aí que está o grande problema. Não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode aprender. Nós temos uma das nossas principais casers que participou de um dos nossos treinamentos, que eram feitos antigamente ao vivo, lá dentro do próprio Quai, para todo mundo ver, todo mundo ter acesso à informação. Ela se achava uma pessoa, nas próprias palavras dela, se achava uma pessoa burra, ela se achava uma pessoa de certa idade, ela se achava incapaz. E através do resultado dela e de outras pessoas, nós provamos que isso não era verdade. Qualquer pessoa pode alcançar sim o seu resultado. A questão é que muitas vezes a gente não tem acesso a uma informação correta, uma informação validada, uma informação que pode te ajudar realmente a chegar a um resultado. Vários testes já foram feitos, nós fizemos vários testes nos perfis contratados, nós já fizemos testes em um perfil que a gente utilizou para isso. Eu sempre apresento muitas vezes esse perfil, mas por quê? Para entender que só basta a gente acertar aquilo que o algoritmo e o Quai e o público quer. Quando fala algoritmo é o Quai. Só que a gente tem que entender que não tem nenhum xing-ling. A gente ouve muitas vezes aí o pessoal resmungando, reclamando, não só favorece não sei quem, só isso, só aquilo. Esses comentários só existem porque a gente muitas vezes não entende sobre as plataformas, a gente não entende como isso funciona, a gente não sabe como funciona todo esse mecanismo. Para quem não sabe, eu sou o Oliver, sou gestor, sou produtor de conteúdo, mas eu também sou dev, ou seja, eu sou programador de sites, de IA, essas inteligências artificiais aí que vocês veem, crio sites, crio programas, crio aplicativos, crio trocentas coisas. No mundo da internet não existe impossível. Eu tenho uma experiência que vai além do conhecimento de simplesmente editar vídeo. Então, por trás, muitas vezes, de sites, a gente muitas vezes desconhece como isso funciona, a gente começa a acreditar em histórias da carochinha, em tudo que o pessoal fala, e aí muitas vezes a gente acaba sendo vítima da falta de informação, de uma informação mentirosa, deturpada e tudo mais. Eu vou dar um exemplo para vocês simples de como que esse mundo funciona. Nós não vamos falar sobre isso, nós não vamos adentrar, a gente vai focar mesmo no Quai Cut. É só para dar um exemplo de como, de uma forma simples, muitas vezes a gente consegue compreender como que esse mundo funciona, como que o Quai funciona, como que a outras redes sociais funcionam e o que eles realmente querem para fazer os nossos vídeos viralizarem. Então, por trás desses bastidores do aplicativo, do site, que a gente olha tudo bonitinho, igualmente a gente está vendo aqui o front do perfil do Google, da página de pesquisa do Google, a gente vê tudo bonito, uma barra de pesquisa ali, tudo lindo, maravilhoso. Mas por trás disso tudo existe um mundo de informação.
Agora vocês estão vendo como que o mundo por trás dos bastidores funciona. Tá vendo aqui como que funciona? A gente está vendo aqui uma letra bonitinha, uma letra gigante, bonita, todo personalizado, uma barra de pesquisa, aqui configurações. E aqui é onde a Matrix realmente funciona. E é aqui que estão as configurações. E aqui não tem nenhum xing-ling aqui apertando o botão. Mas esse sistema aqui, se a gente vir aqui na barra de pesquisa e pesquisar alguma coisa, tradutor, observou que ele trabalha sozinho. E cada parte aqui, ó, quando a gente passa o dedo em cima, ele muitas vezes vai alterar a informação aqui nessa lateral aqui, ó. O simples fato de passar aqui em cima, a gente já consegue entender que ele afeta aqui na lateral que a gente enxerga na frente do site. E isso, só para resumir, para a gente não vamos aprofundar sobre isso, é o que funciona nas redes sociais, nos aplicativos, no site. Então é dessa forma que funciona o aplicativo Quai, o site Quai. Eu gostaria de ver isso na prática, como que funciona. É só vir, ó, quai.com. Perdoe que o cérebro está funcionando, um dedo está funcionando mais rápido que o outro. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a plataforma Quai, em versão web. E aí, quando a gente simplesmente vem aqui e faz a mesma coisa, vocês vão ver acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Quando a gente olha aqui na lateral, funciona do mesmo jeito. Ou seja, aqui é o que a gente enxerga, mas é aqui que faz funcionar um site, uma plataforma, um aplicativo e qualquer outro sistema. Isso é o mundo da programação. E muitas pessoas, por não entender sobre isso, não entender sobre esse mundo, não entender como que isso funciona, a gente fica acreditando em histórias da carochinha, fica acreditando nas mentiras e nas informações deturpadas que um monte de gente compartilha. Isso vai confundindo a nossa cabeça, a gente acredita em estratégias que não funcionam como a gente gostaria, e nisso a gente vai se afundando cada vez mais no flop, no que a gente chama de flop. E nossos vídeos não passam de 2.000, 10.000, 20.000, 30.000 e nada disso de visualização. Então, nós temos um treinamento que a gente começou, eu acho que foi no mês passado. Participou, não foi, Rosana? Foi no mês passado que nós começamos um treinamento falando sobre os algoritmos. Só que o nosso foco é apenas apresentar aquilo que o algoritmo busca dentro do... o que ele está realmente buscando. Ele está publicado para todo mundo ver, ele não é um segredo. Não é um segredo, ele está publicado dentro do perfil da Check Creators, então a gente simplesmente pode vir aqui e pesquisar Check Creators. Ele é um conteúdo aberto para quem tem o objetivo de aprender um pouco mais sobre isso. Ele ainda não tem a versão completamente explicada por mim, ele tem apenas uma versão... A pessoa entende quem é o criador. Que vai falando sobre as funcionalidades. O que realmente o Quai busca, como que o sistema funciona. E o que importa nisso para a gente é o que realmente afeta na distribuição dos nossos vídeos. Porque a distribuição dos nossos vídeos afeta no nosso resultado final, que é o valor caindo na nossa carteira lá no final do mês, nos 7 dias que a gente está trabalhando com RPM. E é isso que importa para a gente. Então eu vou ser bem direto e objetivo. Tem muita gente perdendo tempo com o negócio de quantidade de seguidores. Quantidade de seguidores não é a quantidade de seguidores que faz o vídeo de absolutamente ninguém viralizar, ninguém mesmo, no Quai. A quantidade de seguidores é apenas o reflexo do bom desempenho do seu vídeo. A quantidade de seguidores não a quantidade em si de seguidores que tem dentro do seu perfil, mas a quantidade de pessoas que te seguem a partir do teu vídeo, dentro da aba para você, é o que realmente importa para o algoritmo. É o que realmente importa para ele distribuir o teu vídeo para mais pessoas. Só que isso de forma orgânica. Tem pessoas procurando grupo de família, grupos disso, grupo daquilo, grupo de engajamento, live de crescimento, live de engajamento, mutirão de SVDV, atrás de quantidade de seguidores, através de engajamento, que não ajuda o seu vídeo a ser melhor distribuído. As pessoas confundem muito isso. Elas não entendem e aí elas compartilham informações deturpadas
Isso só buga a mente de muita gente. Ao invés de ajudar, só faz atrapalhar. Existe dentro do Quai, eu não vou aprofundar, eu vou ser objetivo direto hoje. Existe dentro do Quai 2 tipos de engajamento, orgânico e não orgânico. É o engajamento orgânico que faz o nosso vídeo ser entregue para outras e outras e outras pessoas. E é isso que a gente precisa. Vocês não querem viralizar? Manuel, me diga se você não quer viralizar. Renato, Andréia, Sandra, Campeão, não é isso que vocês querem? Não é isso que nós queremos? Não é isso que nós precisamos? Viralizar? Então, se é esse o nosso objetivo, a gente tem que parar de perder tempo com aquilo que não nos ajuda, só nos atrapalha cada vez mais. A nossa meta não deve ser quantidade de seguidores, a nossa meta não deve ser quantidade de vídeos publicados por dia, a nossa meta tem que ser de vídeos viralizando por dia. Imagina que você não tem o plano B, você só tem o plano A. Você mora alugado, pagando água, pagando luz, pagando mercado, você só tem aquilo para gerar a sua renda que vai te ajudar a manter as suas contas em dia e dar uma vida de qualidade digna para a tua família. Então a gente não tem o plano B. Quando a gente não tem o plano B, aquele é o foco, aquele é o objetivo, a gente pula de cabeça e é isso. A gente abraça com todas as forças, toda a dedicação, todo o esforço. E eu não falo isso da boca para fora, porque eu já passei por isso. Eu já vivi em um estado que eu não conhecia absolutamente ninguém, desempregado, pagando água, pagando luz, pagando mercado, pagando aluguel, pagando isso e sofrendo preconceito pela minha origem. Perdi empregos por causa do preconceito contra a minha origem e foi justamente por isso que eu comecei a buscar, digamos assim, eu fui para as redes sociais. Eu fiz uma migração, uma transição de carreira e fui para as redes sociais. Eu tinha duas opções, eu ia para São Paulo, trabalhar lá na sede do Quai, só que eu não tinha o recurso necessário para isso, eu não iria fazer isso naquele momento. Então, a minha segunda opção era ser criador de conteúdo. Então, era o que ia tirar a minha família da estaca zero. A minha vida da estaca zero. Então, eu abracei isso com todas as minhas forças, não existia plano B. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu procurei informações, eu procurei estudar, eu procurei aprender, eu procurei praticar. Tem gente aí que está há 5 anos, 6 anos dentro do qual não viralizou um vídeo. Por quê? Porque tem preguiça de estudar. Porque está preso na sua mesmice, quer e fica acreditando nas histórias da carochinha que um monte de gente fica contando. Em lives, em vídeos e tantos mais. Só que eu já tinha experiência, aproximadamente 15 anos de experiência em empresas de pequeno, médio e grande porte, como analista técnico da qualidade. Então eu tinha uma visão crítica sobre tudo. Eu ouvia a opinião dessas pessoas, ouvia todo mundo que ficava explicando dentro do Quai e compartilhando diversas informações, mas eu também busquei informações em outros lugares, em outras fontes. E foi aí que eu encontrei as verdadeiras informações. E eu entendi que muitas, mas muitas mesmo das informações dentro do Quai, elas são mentirosas. Elas não funcionam como a gente gostaria. E é por isso também que eu falei do orgânico e do não orgânico. Porque tem muita gente passando quase 6 horas, 16 horas por dia, focando no engajamento não orgânico. Não me segue que eu te sigo, vai no meu vídeo que eu vou no teu vídeo, compartilhe o meu vídeo que eu acabei de publicar dentro de grupos de família, grupos do Verdinho, do WhatsApp, grupos do Telegram. Teve um amigo conhecido meu, amigo meu, que ele tem contas grandes com milhões de seguidores em várias redes sociais, é verificado em várias redes sociais. Ele montou um grupo lá no Telegram com mais de 7 mil pessoas. Pegou um vídeo dele e colocou lá dentro para fazer um teste. E esse vídeo chegou ali nas 7 mil visualizações ou mais. Mas ele não recebeu nada, nem um centavo por essas visualizações. E o vídeo não passou daquela quantidade de pessoas que vieram do grupo. Ele passou ali de 7 mil quebrados, quase chega a 8 mil. E ali ele percebeu que esse tipo de engajamento, esse tipo de situação não fazia o vídeo dele justamente ser entregue para outras e outras pessoas de forma imediata, como várias pessoas ficam compartilhando informações deturpadas dentro da plataforma Quai. E quantos de nós já acreditamos nisso? Rosana, você já não acreditou que os 3C, que o Me Segue que eu te sigo, que o vai nisso, vai naquilo, que os favorizinhos, a reciprocidade deturpada funcionava? Misericórdia, eu ia para as lives, comprava diamante para dar para os outros, para eu ficar no topo, para eu ganhar seguidor, para eu ganhar visualização. E Conseguiu me segue viralizar? nunca. 5 anos à toa. Você conseguiu viralizar quando? Quando eu aprendi aqui com você. Eu tô aqui, gente, para ser como testemunha para vocês de que tudo isso que ele está falando é verdade. Teve um dia que eu postei um vídeo de manhã, como foi de tarde, eu estava com 100 e poucas mil, né?
visualizações, né, aquela novela turca, e eu fiquei fitada naquilo. Aí, em poucos dias, foi 15 dias, me veio R$ 200. Como eu nunca tinha ganhado nada, fiquei louquinha, né? Mas não acredita nisso que os outros falam aí. Me segue que eu te sigo, vai no vídeo de fulano, vai no vídeo de cicrano. Vídeo que os outros vai por mandado de outros, não adianta, não é orgânico. Então, para que todos vocês que estão aqui, não sei se são novatos ou não, pelo menos acho que é a primeira vez que eu vejo o Manuel, o Renato, a Sandra, creio que é a primeira vez, e confia no que ele está falando, faça como o algoritmo pede e exige, que vai dar certo. Se for a sua maneira ou a maneira de algum desses grandes aí que a gente fica comprando diamante para dar para os outros, dá errado, viu? Então, assim, segue o que o Oliver está falando, e no mais que Deus abençoe cada um para que possamos crescer juntos. Perfeito. Muito, 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 muito obrigado mesmo por você estar aqui com a gente. Então, pessoal, quando eu decidi ajudar as pessoas, eu já tinha resultado. Eu já era contratado. Eu poderia estar ganhando mais de 80 mil por mês dentro do Quai. Mas eu decidi abençoar as pessoas através da informação. E ajudar. E muitas pessoas que passaram por esses treinamentos conseguiram. A nossa principal caser, em menos de que ela estava quase 4 anos, não conseguia viralizar, não ganhava nada. Mas 2 semanas participando do treinamento já estava contratada. 6 dias após o contrato já estava viralizando, tinha viralizado o primeiro vídeo. Depois passou aí, ó, resumindo, em aproximadamente 13 meses, ela passou de 70 milhões de visualizações. E hoje ela é empresária, porque ela pegou ela foi acumulando ali, juntando um pouquinho aqui, toda a renda mensal, tudo que ela vai ganhando, e hoje ela é empresária, investiu no seu próprio negócio. Ela foi tutora oficial do Quai, convidada pelo próprio Quai para ensinar as pessoas, ou seja, o resultado fala por si só. O que ela não conseguia acreditando em milhões de mentiras que contam por aí, de informações deturpadas, informações confusas, quando ela chegou no nosso treinamento, a primeira coisa que ela fez foi abandonar todos esses tipos de informações, todos esses tipos de estratégias. Se você quer abençoar as pessoas na live, você pode, não há nada de errado nisso. O problema é o objetivo por trás de tudo isso. Se você quer abençoar as pessoas na live só porque você quer quantidade de seguidores, que as pessoas possam ir nos seus vídeos, você está indo pelo caminho errado. Eu te desafio aí dentro de alguma live, não precisamos falar o nome de ninguém, nós não estamos aqui para fazer isso, é só para você poder tirar como exemplo. Depois você vai lá e visita a live muitas vezes de alguém que está fazendo isso, você visita o perfil dessa pessoa e percebe que nenhum vídeo viraliza. E quando viraliza é porque a pessoa está pagando para impulsionar os vídeos. E aí tá a prova, não é quantidade de seguidores. Tem pessoas com mais de 1 milhão de seguidores que nenhum vídeo viraliza, nenhum vídeo passa de 1.200, 2.000 visualizações. Então, a gente tem que entender que o que faz o nosso vídeo viralizar, sendo bem direto, é o engajamento o mais rápido possível, em 15, 1 hora, 2 horas, é o engajamento orgânico. E o engajamento orgânico é dentro da aba para você. O engajamento não orgânico, ele só nos ajuda quando ele vem de forma espontânea, ou seja, a pessoa encontrou o teu vídeo dentro da aba para você, gostou, o teu vídeo é incrível, clicou no teu nome, ou clicou no nome do perfil, clicou na tua foto, entrou no perfil e começou a demonstrar interesse sobre os teus outros vídeos e passou a te seguir. Aí sim o algoritmo leva em consideração para continuar entregando esse vídeo que essa pessoa engajou para outras e outras e outras e outras pessoas. O engajamento não orgânico, ele não faz isso. Quando uma pessoa, por exemplo, visita o perfil, por exemplo, se eu visitar, por exemplo, o perfil da Rosana, demonstrar interesse sobre um vídeo dela ou mais, o que o algoritmo vai fazer? Esse vídeo que eu visitei, ele vai continuar entregando para outras pessoas através do engajamento que eu gerei? Não, ele não vai. Por quê? Porque ele não é programado para isso. Por isso que eu, no início do treinamento, mostrei ali como que funciona um pouco o mundo da programação por trás dos bastidores que ninguém muitas vezes vê e não entende. Ele não é programado para isso. O algoritmo, ele só faz aquilo que ele é programado. A gente tem que entender que existe a diferença, pequenas diferenças entre a inteligência nativa e a programação base e a inteligência artificial que consegue tomar decisões com base em informações que estão no servidor dela ou no sistema de pesquisa dela. É diferente. Então o Quai, ele não é completamente dominado por IA. Somente algumas partes do Quai que têm a funcionalidade de IA, que a IA está lá para nos ajudar.
para ler, por exemplo, determinadas informações, compreender determinadas informações. Futuramente, quem sabe, o Quai vai estar bem mais... A grande parte do Quai pode ser do sistema de análise dos vídeos e tudo mais, pode ser completamente a IA mesmo. A IA que consegue ter autonomia, mas atualmente não é assim ainda que funciona. Então, a pessoa que visitou aquele tipo de engajamento da visita dentro do perfil, não faz aquele vídeo visitado ser entregue para outras pessoas. O que faz é apenas... O algoritmo ele apenas coleta dados e compreende que essa pessoa que fez a visita nesse vídeo dentro desse perfil tem interesse sobre os conteúdos deste perfil. Então, o que o algoritmo faz? Ele escolhe ou um vídeo novo ou um vídeo antigo e indica para essa pessoa que fez a visita outro vídeo para essa mesma pessoa dentro da aba para você. Ou seja, ele não distribuiu, não fez aquele vídeo que a pessoa visitou ser entregue para outras pessoas. Mas ele entendeu que a pessoa que fez a visita tem interesse sobre os conteúdos dessa pessoa, desse editor, desse criador. A gente vai abrir um espaço para perguntas. Então, quando a gente faz a visita, ele apenas compreende o interesse e indica um outro vídeo para a mesma pessoa dentro da aba para você. E aí sim, se a gente vai lá, encontra aquele vídeo dentro da aba para você e demonstra bom interesse, entendendo que esse interesse tem que ser feito pela maioria das pessoas, o algoritmo sempre vai levar em consideração o interesse da maioria das pessoas e não da minoria. Muitas vezes a gente fica nesse negócio de estratégia de me segue, eu te sigo disso e aquilo, acreditando, mas uma ou duas pessoas podem gostar. Só que o algoritmo não leva em consideração uma ou duas, ele leva a maioria em consideração. Então, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Ou seja, se as pessoas demonstrarem um bom interesse, um bom engajamento, e não estou falando sobre 3C, dentro da aba para você, o vídeo, a maioria das pessoas, o vídeo sempre continua sendo entregue. Mas se a maioria não demonstrar um bom interesse, fizer o oposto disso, o seu vídeo para de ser entregue. E quanto mais pessoas fizerem essa ação negativa, mais você perde o seu engajamento. E é por isso que você está afundado muitas vezes nas 10, 15, 20, abaixo de 100 visualizações, ou talvez abaixo aí, preso nas 1.200 visualizações, abaixo das 2.000 visualizações. E aí o teu conteúdo ele está rodando em círculos, simplesmente. Sempre nos mesmos dados. Nas mesmas análises, nas mesmas amostragens, como a gente fala. O algoritmo ele faz amostragens. Ele entrega o teu vídeo para uma porcentagem que te segue e uma porcentagem que não te segue. E ele quer ver o comportamento dessas pessoas. Então, se o seu conteúdo está sendo indicado para aquelas pessoas que só vão no teu vídeo porque eles querem que você faça o mesmo, só te segue porque quer que você faça o mesmo. Ou seja, para de seguir essas pessoas para ver se elas não param de te seguir. Para de ir no vídeo dessas pessoas para ver se elas não param de ir no teu vídeo. Isso é, por exemplo, na sua opinião, na opinião de cada um de vocês, isso é reciprocidade? Isso é a verdadeira reciprocidade? Será que essa pessoa realmente tem interesse, ela se importa com o teu objetivo, com os teus sonhos, ela quer ver você crescer? Ou ela está ali apenas por interesse próprio? É o famoso venha a nós. O que a gente aprende na rua? O que a gente aprende na rua? Na rua a gente não aprende que a gente só vale o que tem? Que quando a gente não tem, a gente não vale nada? Que amigo de bar é só quando o nosso bolso está recheado, agora fica liso, fica doente, fica endividado. Essa mesma realidade se reflete nas redes sociais. E eles muitas vezes, não estou dizendo todas as pessoas, mas a grande maioria, eles só estão ali atrás desse tipo de estratégia porque eles querem ver os sonhos deles, os objetivos deles. Eles são prioridades para eles e não você. E muitas vezes o maior problema nisso tudo é que quando eles recebem o seu vídeo dentro da aba para você, se lembrarem de você, eles apenas simulam um bom engajamento. Seu vídeo tem 60 segundos, a pessoa assistiu 5 segundos, tacou o dedo no like e passou fora, tacou o dedo para cima. A maioria das pessoas só assiste aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem. Respondam aqui pra gente se vocês não passaram vídeo de várias pessoas hoje dentro da plataforma Quai. E vocês nas redes sociais, vocês só não param no vídeo que vocês gostam, que vocês se interessam. Não é assim que funciona? É ou não é assim que funciona? A mesma coisa acontece com o nosso vídeo. Não é assim que funciona, Renato? Isso mesmo. É a mesma coisa que acontece com os nossos vídeos.
As pessoas só param quando elas gostam. Se elas não gostam, elas não param. E aí o algoritmo está simplesmente contando quantas pessoas ficaram o máximo de tempo no teu vídeo até o final, quantas pessoas deixaram like, quantas pessoas comentaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas entraram no teu perfil a partir desse vídeo dentro da aba para você, quantas pessoas te seguiram. É isso que importa para o algoritmo. O segredo de viralizar é o segredo de encantar as pessoas através do nosso conteúdo. Do que adianta você ter 1 milhão de seguidores se nem um vídeo seu viraliza? O que você ganha com isso? É nada, é apenas vaidade. Nada mais além disso. Então a gente tem que se apegar a engajamento. Então a nossa meta tem que ser vídeo viralizando. Eu vou dar um exemplo. Eu só parava de publicar no dia. Lembre-se que eu dei o exemplo que eu não tinha plano B. Vivendo de aluguel, tenho que me virar para manter as contas em dias, para sobreviver. Então eu não parava de produzir vídeo e publicar enquanto eu não viralizasse no dia. A média das pessoas que mais viralizam no Quai é de 10 vídeos por dia, mas tem gente que produz 7, tem gente que produz 15, tem gente que produz 25 vídeos por dia. Além disso, eu não oriento muito, porque aí já é spam, excesso de vídeo. Porque o nosso foco tem que ser o que tem dentro do vídeo, a qualidade do conteúdo, se o conteúdo é impactante, se ele é interessante no olhar do público. Não, o vídeo, eu sempre digo que ele é 40% nosso e 60% público. Por quê? Porque fomos nós que ficamos pesquisando aí nos aplicativos, nas redes sociais, nos sites, caçando esses vídeos. Fomos nós que editamos, fomos nós que trabalhamos, publicamos esse vídeo. Então ele é parte nossa, do nosso talento, da nossa criatividade, do nosso objetivo e dos nossos sonhos. Mas ele só viraliza se o público demonstrar interesse. O algoritmo, lembre-se, ele só está coletando a ação das pessoas. Então se as pessoas gostarem, elas engajam. E é por isso que a gente tem que focar no que realmente importa, que é no próprio vídeo, no próprio conteúdo. Muitos de nós, muitos que já viralizaram, eles começaram a viralizar quando eles entenderam que eles têm que alcançar o interesse do público sobre o vídeo, o gostar do público sobre o vídeo, e não somente a gente. Eu só vou publicar esse tipo de música sertaneja porque eu gosto. Então você está produzindo um vídeo para você, não está produzindo um vídeo para o público. Eu vou publicar esse vídeo de romance porque eu acho ele lindo, eu gosto desse vídeo. Mas o público. E aí, quando a gente olha para o perfil, tá em 10, 15, 20 visualizações, 50, 100. E a gente continua mantendo a mesma estratégia, mesmo vendo, a gente tá olhando, tá nítido que aquela estratégia não tá dando certo, mas a gente mantém. Porque a gente está preso no nosso querer, no nosso gostar, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Então, muitos criadores, editores, só começaram a viralizar quando colocaram em prática, colocaram nos seus conteúdos, quando entenderam que a gente tem que alcançar o interesse do público e não somente o nosso. A gente quer resultado, então a gente tem que focar no resultado. A nossa principal case, que mais viralizou, eu vou ser bem direto e objetivo. Quais eram, eu vou colocar aqui, eu tinha tirado do bloco de notas, para a gente fazer uma pequena anotação. É porque eu não tenho hoje, muitas coisas já se perderam com o tempo, mas eu vou anotar aqui o máximo de coisa que eu lembrar. Quais são os pontos principais que eu sempre compartilhei com a nossa principal case, que já passou de 70 milhões e virou empresário? A primeira coisa, eu vou ser bem direto. A primeira coisa é sempre busque vídeo impactante, que impacta as pessoas visualmente, emocionalmente. Sempre busque conteúdo que causa impacto visual, impacto. A gente ouve aquilo e fica preso, a gente fica hipnotizado, aquilo que mexe com a gente de uma forma que a gente nem consegue compreender, e muito menos explicar. Sempre busque conteúdo impactante. Segundo, mantenha uma boa qualidade de vídeo. O Quai, ele tem o sistema de moderação, que consegue, através do algoritmo, porque a gente não vai aprofundar sobre isso hoje, mas ele consegue, através dos algoritmos, identificar quando o vídeo ele é de baixa qualidade e alta qualidade. Não fique se comparando com pessoas que nem são contratadas, que não estão ganhando nada com seus vídeos, porque o algoritmo ele só prioriza, a moderação só prioriza perfis contratados. Ele só modera e fica monitorando 24 horas o perfil de contratados. Perfis que não são contratados, ele monitora gradativamente. A maioria dos perfis que não são contratados só vão cair determinados vídeos que estão violando as diretrizes e qualquer outra coisa da plataforma através de denúncia.
Já o vídeo dos contratados, não. O vídeo o Quai está nos pagando, então ele não quer nada que viole as suas regras e diretrizes. Ah, mas aquela pessoa X está publicando um vídeo ali, por exemplo, que tem uma mulher despida, não sei o quê. Só que por trás dos bastidores, vocês não estão vendo que essas pessoas estão recebendo advertência direto da administração, muitas vezes, do Quai. Então, por trás dos bastidores, muita gente não vê o que está acontecendo e aí fica especulando e inventando historinhas. Muitos perfis de pessoas que têm aí mais de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores, quando produzem muitas vezes um vídeo, um conteúdo que viola as diretrizes, eles recebem advertência. Nessa advertência, ele está bem nítido para eles que se eles continuarem produzindo esse tipo de conteúdo, esses conteúdos serão desqualificados, mesmo que não sejam banidos, mas serão desqualificados para pagamento, e a pessoa pode ser convidada a se retirar do seu contrato, ou seja, demitida. Nós já vimos vários perfis grandes serem demitidos por causa disso. Então, mantenha a qualidade do vídeo. Vamos voltar aqui para a nossa realidade. Não está se referindo apenas à qualidade técnica. Qualidade técnica é resolução, iluminação. Para editores é o que tem a qualidade, por exemplo, qualidade mínima de 720. O vídeo não pode ser muito escuro, depende muito da situação de dentro do conteúdo. Então, qualidade técnica. Só que qualidade como um todo, para o Quai, não é simplesmente a qualidade técnica. É qualidade técnica mais a qualidade métrica, ou seja, o desempenho do seu vídeo. Ele quer saber quantas pessoas estão realmente gostando do seu conteúdo de forma genuína, de forma orgânica, de forma natural, espontânea, e não porque você está compartilhando seu conteúdo para outras pessoas. Ele quer essas informações. Então, mantemos uma qualidade de vídeo. E eu vou deixar específico aqui qualidade de áudio, mas o áudio já está enquadrado dentro da qualidade do vídeo, para que a gente tenha nítido essa informação. A qualidade de áudio também, para editores, é de extrema importância. Muitos de nós fizemos testes, e aí algumas pessoas mantêm o volume do áudio em 200. A gente baixou o vídeo, colocou no editor, mas a gente alterou para 200. E os testes que eu fiz como editor, eu subi para 300, e quando eu mantive em 300 o áudio, os vídeos começaram a viralizar. Só um ou dois, coisa de sorte? Não. Todos os vídeos. Então, mantendo a qualidade de vídeo, qualidade de áudio. Então, sempre mantenha vídeo impactante, qualidade de vídeo, qualidade de áudio, observando, evitando playlists flopadas. Isso daqui destrói qualquer perfil. Não importa a quantidade de seguidores, isso aqui destrói qualquer perfil no quadro. Então a gente tem que aprender a trabalhar com playlists. Eu vou dar um exemplo, teve uma live que eu fiz, nessa live eu fiz análise de perfil ao vivo, e duas pessoas que eu fiz análise eram editores. E nesse perfil deles, tinha tudo. O vídeo deles era incrível, era maravilhoso. Os caras entendiam de como editar um bom vídeo, de colocar ali uma chamada para ação, de fazer um gancho de atração no começo do vídeo, de trabalhar o formato. Eles eram muito bons no que eles faziam, mas nenhum vídeo viralizava. E eu olhei para esses perfis e justamente foi isso que eu vi. Os caras são bons no que fazem, mas o vídeo não viraliza. Por quê? Sabe o que foi? Foram as playlists flopadas. Eu compartilhei ao vivo para todo mundo ver e ouvir as informações que eles precisavam saber sobre isso. Eles foram lá, colocaram em prática todas as informações sobre playlists em prática para evitar as playlists flopadas. E sabe o que aconteceu? Eu fazia live de 13 a 14 horas por dia nessa época. Só para ensinar as pessoas, só para ajudar as pessoas. Sabe o que aconteceu? Alguém saberia me dizer o que aconteceu com os vídeos dessas pessoas, desses editores? Eles viralizaram no mesmo dia. Os dois viralizaram no mesmo dia. E outras pessoas que participaram da análise desse dia também viralizaram. Só que os outros não eram editores, eram criadores de vídeos originais. E eram outros motivos. Mas o motivo desses dois dos dois primeiros que eu analisei, era isso, era playlist flopada. Não adianta a gente ficar apagando playlist. O que é playlist? É aquele conjunto de vídeos que ficam se acumulando um em cima do outro, que aparece muitas vezes no nosso perfil na parte de cima. Aquilo ali são playlists. Na teoria, a playlist vinha como uma ferramenta incrível para nos favorecer e nos ajudar. Mas na prática, a prática foi outra.
como contratado, a gente tinha que entender o que realmente nos ajuda e o que não nos ajuda. Então, existe dois tipos de playlist. Existe a flopada e a viral. O que a gente precisa é de playlist viral. A playlist flopada a gente evita, não coloca, evite. Se a gente tem 10, tem 4, tem 3, tem 15, 7 ou mais, sabe Deus quantos, vídeo dentro de uma playlist que nenhum vídeo viraliza, evite essa playlist. Como que a gente faz isso? Entendendo o que faz um vídeo ser levado para uma playlist de forma automática. Em outro treinamento, nós vamos falar especificamente sobre playlist, porque isso é um assunto tem que ser bem detalhado. Não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ser um treinamento que a gente tem que trabalhar essa informação. Mas de já, só para você já começar a colocar em prática, evite palavras repetidas de um vídeo para o outro. Palavras e frases. Tipo, você tem um título, bom dia, vamos dar um exemplo. Teve uma criadora que não conseguia viralizar, tinha absurdamente quantidade de playlists flopadas no seu perfil. E conseguiu ter melhor distribuição depois que entendeu isso. O vídeo dela, todos os vídeos dela tinham a mesma frase, bom dia. Tinha no título, tinha na descrição, tudo tinha escrito ali bom dia. Então o algoritmo, quando ele olha para aquele bom dia, ele compreende em vários vídeos, ele compreende que a pessoa está falando do mesmo assunto. Então se a pessoa está falando do mesmo assunto, ele pega e junta todos esses vídeos dentro de uma playlist. A questão é que nenhum desses vídeos estavam viralizando, e quanto mais vídeos entravam nessa playlist, menos chances eles tinham de viralizar, porque eles não têm tração, não têm força de entrega. E aí, essa playlist só estava afundando cada vez mais o perfil dessa pessoa. Então, só para você entender, existem palavras e frases idênticas de um vídeo para o outro. As hashtags, eu vou colocar aqui de exemplo, muitas vezes, a gente usa hashtags do histórico do nosso perfil, ou a gente utiliza uma estratégia para tentar controlar, em alguns casos, pode entrar em playlist mesmo usando essa estratégia. A gente faz... Cadê? Deixa eu achar aqui. A gente vai utilizar, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Palavra. Aqui é só um exemplo. A gente utiliza dessa forma. Com um símbolo do jogo da velha, que na frente e no começo... No começo e no final do vídeo. Quando lá dentro do perfil, lá no aplicativo, a gente coloca esse símbolo de cerquilha na frente da palavra, ele vai sempre dar um espaço. Então você tem que apagar esse espaço e deixar dessa forma. E essa palavra junto com as cerquilhas do jogo da velha, a hashtag tem que ficar de cor azul completamente. Isso é uma das estratégias que a gente utiliza para repetir as mesmas hashtags. Em alguns casos, se mesmo usando a hashtag do histórico ou dessa forma, criar playlist, então você vai ter que deixar de usar essas hashtags e troque para outras. As hashtags também a gente vai levar junto com a playlist. Eu acho que dentro do mesmo período, do mesmo treinamento sobre playlist, a gente pode falar especificamente sobre as hashtags para entender que existem outras informações que a gente pode utilizar. Mas da mesma forma que eu já abreviei aqui, já fiz um spoiler sobre as playlists, eu também vou falar um pouquinho aqui sobre as hashtags. Então, nós vamos trabalhar melhor essas informações, mas não todas de uma vez. Porque senão a gente vai em excesso de informação e no final a gente não entende e não aprende nada. Não entende como colocar na prática. Então, de forma resumida, o que a gente tem que saber agora, para a gente começar a sair da estaca zero? A primeira coisa é focar em vídeos impactantes. Aqueles vídeos que já começa pegando fogo e pronto. E aquilo que já mexe com as nossas ideias desde o começo do vídeo até o final do vídeo. Por exemplo, vídeo de ação, aquele vídeo de suspense que já vem metendo medo na gente, já começa com aquela cena aparecendo um fantasma, um monstro, sei lá, no começo do vídeo. E isso tudo é o que faz um vídeo viralizar. Eu vou dar um exemplo de um vídeo original. No Rio Grande do Sul aconteceu as enchentes, e aí teve um vídeo que explodiu nas redes sociais, que foi justamente de duas pessoas ou mais dentro de um barco, uma lancha, né? Pararam na frente de uma casa que estava literalmente quase 100% no fundo da água, e tinha um senhor de idade que não queria abandonar a sua casa e estava quase por um fio para afundar dentro da água. E aí gravaram essa cena mostrando isso, esse momento. E muita gente colocou de fundo uma música, aquela música melódica que amplifica mais ainda as nossas emoções e os nossos sentimentos vendo esse tipo de situação.
A gente lembra dos pais, a gente lembra dos avós, a gente lembra das pessoas que a gente se importa. E aquilo comove as pessoas, mexe com as nossas ideias, com a nossa consciência, visualmente, emocionalmente e psicologicamente. Então, é isso. Isso são conteúdos impactantes. Quando a gente quer realmente furar a bolha da página, a gente tem que focar nisso. Notícia é do mesmo jeito. Não adianta você querer contar muitas vezes. Por exemplo, pegou um filme de 1 hora. Você não vai cortar em vários pedacinhos, me perdoe a palavra, como mais na forma popular da gente, que a gente realmente utiliza. A gente não vai cortar um no rabo do outro. A gente só vai pegar as partes mais interessantes do filme, da série, da novela, do anime, só as partes mais interessantes. Não adianta você publicar 300 partes se nenhum vídeo vai viralizar. Ou se somente os vídeos, as partes mais interessantes, é que realmente vão viralizar. Você está se desgastando. Então, só pegue as partes mais impactantes. Outras estratégias, só para enriquecer mais essa parte, por exemplo, você publicou hoje, você pegou um filme, uma série, um anime, um podcast, alguma coisa, você pegou hoje que tem uma durabilidade de tempo muito grande. Tem uma durabilidade aí de 1 hora, 2 horas, que seja. Você vai cortar esses vídeos você vai escolher entre aí, o tempo mínimo é 15 segundos. A gente dá preferência, muitas vezes, um tempo ali de 60 a 3 minutos e 5 minutos. Vocês não tem que... Quando é filme, série, novela, anime, a gente não tem que ter medo, o podcast, a gente não tem que ter medo do vídeo um tempo mais longo. Nós já fizemos testes, dentro do perfil que a gente fez testes, só tem vídeo de 3 minutos em diante. Todos os vídeos, a maioria, não todos, mas a maioria, 90% dos vídeos viralizam. Tempo mínimo, muitas vezes por futebol. Vamos dar um exemplo, o nicho de futebol. O nicho de futebol tem só uma parte daquele bem impactante ou de um trecho do jogo, de uma partida, ou um momento inusitado que aconteceu. Então pegue só essa parte. Mesmo que seja só 15 segundos, é o tempo mínimo. Então cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente tem que trabalhar o tempo do vídeo. Até mesmo filme, série, novela podem ter 15 segundos. É o tempo mínimo para a gente ganhar por esses vídeos. Então a gente pode trabalhar vídeos com apenas 15 segundos, sim. Mas sempre pegue aquele trecho, aquela parte mais impactante. Existem outras estratégias que a gente utiliza para tornar um vídeo mais interessante, que é a edição dinâmica. E outro detalhe estratégico, se você publicou hoje, no dia de hoje, 10, 15 partes, por exemplo, de um filme, de uma série, de uma novela, alguma coisa, e aí passou 24 horas, nenhuma parte desse filme, dessa série, desses vídeos que você publicou, passou ali de 2.000, 1.000, demonstraram que iam querer viralizar, abandona esse conteúdo e parte para outro. Você tem que focar no resultado. Você não mantém uma estratégia quando você não vê resultado. E esse é o erro de muita gente, como eu falei. A pessoa já publicou, já está 2 dias publicando a mesma coisa, nem um vídeo consegue ter tração, consegue passar de 500 visualizações, 1.000 visualizações, mas a gente continua mantendo os mesmos conteúdos. Somos nós nos boicotando o tempo todo. Nosso foco é resultado. Não se apegue a filme, série, novela, anime, dorama. Não se apegue ao resultado, porque é o que nós realmente buscamos. Então, se você publicou 10, 15 partes, você voltou no outro dia, 24 horas passou, nenhum vídeo demonstrou que poderia viralizar, busca outro. Outro filme, outra série, outra novela, anime, podcast. Busca aquilo que o público vai demonstrar melhor interesse. Agora, você publicou 10 partes, 15 partes, e você percebeu que alguns vídeos começaram a querer furar as bolhas, aí sim você pode continuar. Só que você tem que trabalhar, entender o que mais gerou interesse nessas pessoas e trabalhar nos próximos vídeos. Em outros treinamentos, eu vou explicar aqui pequenas técnicas, sem exageros, não é um bicho de 7 cabeças que você pode utilizar para tornar o seu vídeo mais interessante, mais impactante, ou seja, aumentar a chance deles viralizar. Renato, campeão, vocês têm alguma dúvida? Entenderam ou as informações ficaram confusas? Andréia? Podem falar, podem ligar o microfone, não se acane. A gente não está aqui para julgar ninguém, aqui é aprender junto. Eu que no meu caso estou entendendo, que bacana. Campeão, conseguiu compreender aí, pegar, eu sei que o microfone falhou em alguns momentos aí. Pode dar um feedback pra gente está aqui para momento aprender. Exatamente, perfeito.
Andréia chegou já um pouco mais no final. Conseguiu pegar alguma coisa? Entender? As nossas equipes. Consegui sim. Agora eu tô com uma dúvida no plano do fundo, né? De fundo, né? Isso. No caso, eu escolhi uma cor, só uma cor assim, amarela, um amarelo clarinho. Entendi. Ó, eu sempre oriento a não utilizar assim, uma cor muito chamativa e muitas vezes uma cor muito. Eu sempre oriento também, pode utilizar um degradê para deixar um pouco mais ali com uma. O algoritmo também busca características próprias do editor. Ele vê como características originais, ou seja, o vídeo, a capa de fundo, a letra, o título que o campeão usa, o Renato usa, não são as mesmas. Cada um usa do seu jeito. Observa que quando a gente olha aqui, porque dentro do Pinterest, né? Pinterest, eu acho que é essa a forma certa. Qualquer coisa me corrija aqui. Ó. Dentro do Pinterest existem vários modelos. Dentro do Pinterest existem vários modelos que a gente pode pesquisar aqui. Porque existem vários modelos que a gente pode pesquisar que sejam relacionados ao nosso conteúdo. E que não são completamente só uma cor única. Tá vendo esse modelo aqui, ó? Esse modelo aqui pode ser utilizado nos nossos conteúdos, como capa de fundo. Não é bonito, não é interessante, não é relacionado ao nosso tipo de conteúdo que é de editores? Então ele pode ser utilizado. Aí vem aqui, baixa esse modelo aqui, se quiser usar esse modelo, e pode editar, trabalhar no seu conteúdo. Evite esses negócios escritos aqui. Pode procurar pesquisar outro que não tem esses negócios aqui, negócio de logomarca, essas coisas, e utilizar no seu conteúdo. Eu criei uma própria minha. Isso daqui também, ó, filme de suspense, quando alguém gosta de filme de suspense, dá para utilizar. Mas você não tem que ficar mudando de um vídeo para o outro. Não faça isso. A gente tem que entender que o centro do conteúdo é o vídeo que está ali no meio que as pessoas estão assistindo. A capa de fundo ele é um complemento. Torna aquilo mais interessante, ocupa os espaços para não ficarem vazios. Igualmente o título é uma estratégia, mas o título ele é obrigatório para os contratados, todos é obrigatório. Hoje nós lamentamos, mas tivemos um perfil bom que foi demitido porque a pessoa não estava colocando o título nos seus vídeos e aí, lamentavelmente, esse perfil foi demitido. É obrigatório ter título nos vídeos. Aquele título, aquela frase que é correlacionada ao vídeo na parte de cima aqui da capa, por exemplo, nessa parte de cima, que fica muitas vezes. Então aqui no Pinterest a gente tem vários moldes, vários modelos, insights que a gente pode utilizar relacionado ao nosso conteúdo. Ó, o pessoal aqui, ó, o pessoal do religioso, tá entendendo? Aqui ele é uma capa que está correlacionada a um conteúdo de música, muitas vezes do pessoal do religioso, nicho de música. Não vai aparecer essa parte do meio, vai aparecer só essa parte de cima e embaixo, o vídeo vai ficar aqui, ó. Ok? Então evite ficar mudando as capas o tempo todo. Crie a sua identidade como editor, o seu jeito, a sua edição, o seu formato. O formato padrão é esse que está nessa capa, mas tá entendendo? Se você vai utilizar 1x1, 4x3, eu nunca oriento a utilizar o 4x3 no tamanho exato 4x3, porque ele fica muito pequenininho e sobra muito espaço para a parte de cima e para a parte de baixo, e o Quai em determinadas informações já explicou que a parte de cima ou a parte de baixo, uma não pode ser maior que a outra e não podem ser maior que o vídeo do meio. Então a gente amplia, mesmo que a gente use 4x3, a gente amplia um pouquinho com o dedo. E aqui dentro desse vídeo, ele fala uma parte sobre isso, sobre o corte do vídeo. Aqui, ó, ele está falando sobre os cortes do vídeo nesse tutorial. Aqui, ó. Ele está falando sobre o corte do vídeo. Então, essa medida aqui, ó, quando a gente baixa, por exemplo, do YouTube ou de outra plataforma, site, que dá para baixar por site também, ele fica em 16:9. A gente não deve publicar nossos vídeos em 16:9, que é o formato do YouTube. Então, a gente vai cortar do 4x3 ou 1x1. Mas quando a gente corta 4x3, a gente vai ampliar um pouquinho o tamanho, utilizando a configuração base no CapCut. Está observando que tem a diferença aí, ó, 4x3 e 1x1, ó, são medidas diferentes.
E o que a gente tem que entender com base no corte, muitas vezes, que a gente também tem que entender, é que esse corte não tem que deformar o vídeo. Quando a gente corta, ele vai ficar numa posição. Só que se a gente muitas vezes deixar naquela posição, o vídeo vai ficar deformado, a pessoa não vai entender o que se passa, então a gente tem que trabalhar a informação. Observe que quando a gente corta 4x3, nesse vídeo ele já está cortado as laterais, por isso que ele ficou numa margem exata. Mas muitas vezes quando a gente corta 4x3 num vídeo do YouTube, ele vai ficar sempre sobrando essa lateral aqui, acho que está aparecendo essa lateral e sempre sobra aqui. E muitas vezes ele vai ficar assim, ó. Só vou dar um exemplo. Ele vai ficar bem assim. Mas se a gente cortar esse vídeo nesse tamanho exato e nessa medida aí, ele vai ficar deformado. E aí, quando a gente for assistir, a gente só vai ver um pedaço da cara da pessoa e um pedaço da cara da outra pessoa. Vai ficar estranho, não vai ficar estranho? Não vai ficar difícil de se compreender? Então, por isso que a gente tem que saber trabalhar a informação. Vai ficar estranho, vai ficar deformado. Então, com o movimento de dedo, a gente pode fechar a tela ou a gente pode fazer isso daqui, ó, no PC ou no outro dispositivo. E aumentar o tamanho para ampliar um pouco. A gente compreender, não deformar o vídeo. Ampliar um pouco ali para deixar... A gente tem que entender o que se passa dentro da cena, dentro do vídeo. Então, a gente não deve deformar. A gente tem que saber trabalhar essa informação. Senão, o público não vai gostar, não vai entender, vai passar o teu vídeo, o algoritmo, a moderação vai compreender que o teu vídeo é de baixa qualidade, não vai validar o teu conteúdo e pode até mesmo te demitir. Então, essa é uma informação muito, muito importante. Esse vídeo está em 1:1. Vídeo 1:1, ele valoriza muito mais o vídeo. Então, a gente pode utilizar o 4x3, mas amplia um pouco o tamanho, e pode utilizar 1:1. X, é isso. O título, como a gente está vendo de exemplo aqui, tem que ser com base no que... Tem que ser um vídeo que chame a atenção, um vídeo que cause interesse nas pessoas, e é lógico, tem que ser correlacionado ao que tem dentro do vídeo. Então, esse aqui é só um exemplo prático. A gente vai ter outros treinamentos para falar melhor sobre estas informações, ok? Para que vocês entendam melhor essas informações. A gente vai tentar... eu vou tentar marcar outros treinamentos, é porque nós temos vários treinamentos essa semana. Hoje nós temos com a equipe com vocês, o pessoal do CapCut. Amanhã temos com o pessoal do Quai Vídeo. Na quinta-feira temos com o pessoal as aulas de inglês. Então temos outros treinamentos. Então a gente vai tentar pelo menos fazer na terça e na quarta treinamento. Mas aí de semana em semana, para a gente tentar aprender sempre cada vez mais. As aulas estão sendo gravadas. Estão sendo gravadas, então elas vão ficar disponíveis para quem não, quando a gente não puder participar. E para a gente também não ficar repetindo sempre as mesmas informações. E esse tutorial que vocês estão vendo na tela, ele já está salvo, ele já está no YouTube e ele está disponível para vocês aprenderem algumas técnicas relacionadas a isso. Tá ok? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Olha, como que a gente faz para ser contratado? Ó, todos que estão no grupo de descontratados, esse treinamento, por exemplo, só foi compartilhado dentro do grupo de contratados, então todos vocês estão contratados. Todos que estão dentro do grupo Edit 1, Edit 2, Narrastar, já são contratados. A sua conta já foi contratada. Entendeu? Entendi. Se aquele botãozinho lá do contratados, dentro do ícone do contratados, não aparecer de imediato, não se preocupe, é porque o Quai ele não atualiza de imediato muitas vezes. Ele atualiza conforme demanda. É um público muito grande, quantidade de pessoas muito grande, muitas atividades, muitas tarefas, então ele vai atualizando gradativamente. Vai aparecer lá como contratado, vai aparecer dashboard contratado. A quantidade de vídeos, de visualizações no perfil não é a mesma da dashboard de contratados. E o que realmente importa para pagamento é as visualizações que contabilizam de 40 em 48 horas, ou seja, de 2 em 2 dias, lá dentro da dashboard de contratados. Tá ok? Entendi. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. Eu não vou fazer um treinamento mais longo do que isso, para que não sobrecarregue vocês, não tome muito tempo também. Não adianta a gente carregar aqui excesso de informação, a gente não vai compreender, não vai aprender e só vai bugar nossa mente cada vez mais. A gente tem que entender e aprender como colocar tudo isso na prática. Tá ok? Então, muito obrigado, uma boa noite
Um bom trabalho para quem for editar vídeo e um bom descanso para quem for descansar. Obrigado, boa noite para todos aí também. Boa noite. Tchau, tchau para todo mundo.